Você já pensou sobre os personagens corajosos que a gente conhece? No nosso tempo aqui, a gente sempre vai encontrar alguém que fez uma coisa notável de coragem. Aliás, tem aqueles vídeos que a gente assiste nas nossas redes sociais de pessoas fazendo coisas impossíveis para salvar. Me lembro agora de um homem salvando uma moça. Uma moça vai pular na frente de um trem, de um metrô, provavelmente em algum lugar no Oriente, e ele consegue pegar ela no último instante, antes que ela tire a vida. E isso é um ato de coragem, porque claramente ali ele corria risco de vida. E muitas variações desse tema, a gente vai ver gente fazendo coisas que são corajosas, colocando a vida em risco, colocando tudo que tem, né? Para que aquilo aconteça, para que as coisas aconteçam. A gente vê atos de coragem de mães, de pais, e a gente pode ir trazendo as questões de coragem mais para esse campo onde eu tenho coragem para dizer o que precisa ser dito, onde eu tenho coragem para para garantir a minha identidade, para revelar quem eu sou, para manter a minha palavra. Muitas vezes a gente vai ser desafiado a ser corajoso. Ser corajoso é falar, ser corajoso ficar em silêncio, ser corajoso tem a ver com autocontrole. Ser corajoso também tem a ver com insistir, ou ser corajoso tem a ver com parar. Então, dependendo das circunstâncias, a gente vai aplicar essa perspectiva de coragem. A Bíblia está permeada de histórias de homens que são desafiados a viver coragem, a viver sendo corajosos. Alguns, em dado momento, são covardes e tem uma mudança radical e se tornam corajosos. A gente vai encontrar muitas histórias que falam sobre isso. Mas eu quero ler um versículo que fala sobre isso, sobre coragem, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde a gente tem uma revelação, uma provocação de Paulo, quando está escrevendo para esse jovem pastor, chamando ele para se animar, para ser fiel, para continuar o trabalho que ele estava fazendo. Era um desafio grande. E tem coisa que a gente escreve sobre coragem, ou a gente fala para as pessoas terem coragem, é justo porque em algum momento a fragilidade fica exposta. E aqui a gente está vendo que claramente a fragilidade de Timóteo está exposta. E Paulo está incentivando, está trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de poder. Olha só, versículo 7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Em outras palavras, Deus não nos deu um espírito que não seja de coragem. E o oposto de coragem, está escrito aqui, é covardia. Então a gente está vendo aqui a questão de que a gente precisa lidar com a questão da coragem e da covardia. Bom, para falar sobre isso, tem um autor que eu gosto bastante, é um sacerdote católico. Ele se chama Tomás Halik. Ele é um professor de teologia e filosofia, e ele escreve no livro Não Sem Esperança. Então, trabalhando principalmente essa questão da esperança, ele fala que as pessoas dizem que o mundo se divide em otimistas e pessimistas. E aí logo alguém vai dizer: não, mas eu não sou pessimista, eu sou realista. Na verdade, quem se diz realista, ele fala que a pessoa que fala de si mesmo, eu sou realista, na verdade é um pessimista sem coragem de assumir seu pessimismo. E ele trabalha bastante essa questão, e tem de um jeito, ele escreve muito bem, mas ele fala que o otimista, ele age no poder das referências, do que acontece. Então ele está olhando para o que acontece e ele é otimista porque ele tem referências boas. Então ele é otimista em relação aos negócios porque as referências que ele tem são boas, ou pelo negócio dos outros ou pelo negócio que ele já fez na sua vida. Então ele acaba sendo otimista por experiência, ou otimista baseado nas referências e nas leituras que ele consegue fazer, a interpretação do mundo que ele consegue fazer. O pessimista, ele age de uma outra forma. Ele, mesmo tendo essas referências, ele não acredita. E ele chama os cristãos para olhar para um outro lado. Nós não somos nem pessimistas, nem otimistas, nem realistas. Nós somos
esperançosos. E quem age na esperança, age baseado em quem Deus é, e não naquilo que simplesmente eu acredito baseado em dados. Porque muitas coisas que nós vemos nesse mundo têm a ver com as informações que a gente consegue receber. E várias vezes a gente olha para essa questão do que a palavra nos revela, é que as pessoas que são esperançosas, elas nem tinham elementos para continuar mantendo a esperança. A esperança mantida apesar das evidências em contrário. E isso aparece várias vezes na Bíblia. Então, ser corajoso tem a ver com uma relação direta com a esperança de que tem um Deus Todo-Poderoso agindo na nossa vida, agindo através de nós. E é isso que Paulo está trabalhando nas entrelinhas das conversas que ele tem com os pastores, que ele lidera. Timóteo e Tito são os mais conhecidos. Nós vemos aí as cartas que ele escreve para eles. Mas tem outros personagens corajosos. Eu estou usando só esse versículo de Paulo, mas um personagem que é muito corajoso no Novo Testamento, em Atos, tem um outro homem bem corajoso, é um diácono, Estevão. Estevão é corajoso, ele morre, né? Baseado no que ele acredita. Coragem não é de viver, né? O desafio não é coragem só para viver pelo que acredita. Nesse caso aqui foi coragem de morrer pelo que acredita. E isso é impressionante, ele é um mártir da igreja. Baseado nesses elementos aqui, eu preciso enfatizar uma questão. A gente está muito carregado de uma mentira, uma grande mentira. A grande mentira é que ser cristão é para os fracos. Isso é mentira. Eu acredito que é justo o contrário. As pessoas dizem que ser cristão é para os fracos e que o cristianismo é um tipo de muleta. Cristãos são aquelas pessoas que precisam de muletas para enfrentar a vida. E aí são essas provocações que estão por aí. Mas é o contrário, porque só um cristão sabe o quanto é desafiante viver isso. Ser cristão vai exigir o melhor de você, a maior força de você. Porque só um cristão corajoso pode reconhecer que se omitiu em dada circunstância. Só um cristão de verdade vai ter coragem para dizer que não fez o que deveria ter feito. Só um cristão de verdade, só um cristão corajoso, não é de verdade, né? Porque é tão difícil falar que isso é de verdade ou não é, mas é um cristão corajoso que vai estar experimentando isso, né? Que sabe que diante de um Deus santo não dá para mentir. Tem que falar a verdade, e a gente está diante dele o tempo todo. A verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre o que nós fizemos a outro, a verdade na forma como nós convivemos, no meu caso com a minha esposa, com os meus filhos, como eu convivo com eles. Isso tem a ver com uma relação com um Deus santo e poderoso que está em todos os lugares, e está vendo aquilo que faço, aquilo que sou, aquilo que falo. Então só quem tem essa consciência que vai conseguir viver corajosamente. A coragem para reconhecer que eu sou trapaceiro, em dadas circunstâncias estou sendo ganancioso, fui desonesto e mentiroso, tenho vivido uma vida de egoísmo, tenho sido infiel, porque todos nós temos algo dentro dizendo: não faz isso, não revela quem você é, encubra suas falhas, coloca uma máscara, invente uma desculpa. Todo mundo é assim. Isso vai ser humilhante demais. Não reconheça suas fraquezas, faz de conta que elas não existem. E a gente vive isso aí. Quantas vezes nós percebemos nas pessoas, né, que são mais públicas aí, está claro e evidente a todos o quanto ela falha, o quanto ela está faltando, o quanto ela tem mentido. Todas as pessoas são capazes de lembrar de memórias, circunstâncias de mentira dos nossos políticos ou de pessoas que não são políticas, mas que têm vivido uma vida mais pública e notória, como esconder ou dizer ao contrário daquilo que é evidente se torna uma característica. Então, o desafio que a palavra traz para a gente é para a gente sair dessa lógica comum, para a gente ter coragem e não ser covarde. Então, um discípulo de Jesus vai viver esse desafio de não deixar que a covardia tome conta,
Eu queria dizer uma outra coisa, uma outra palavra, mas não existe outra palavra. Para aquela pessoa que não tem coragem, ela tem um espírito de temor e de covardia. Então, diante do desafio que a gente tem de cuidar bem das pessoas que nós amamos, nós precisamos de coragem para enfrentar a vida e ser sincero com o que sentimos e ser honesto ao desenvolver os nossos filhos, ao desenvolver ou trabalhar no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, ser honesto que tem sombras em nós, tem falhas em nós que precisam ser tratados, reconhecer que nós precisamos da ajuda de outra pessoa para que a gente não viva escondendo nossas fraquezas e viva como um covarde. A jornada espiritual daquele que escolhe não ser transparente, eu queria chamar diferente, daquele que é covarde, não é longa, porque alguns ensinamentos bíblicos vão exigir o melhor de nós. Alguns ensinamentos bíblicos vão desafiar a gente e a gente vai precisar de coragem para lidar com isso, para confessar os nossos pecados, para deixar coisas que estão ruins estabelecidas em nós. A gente vai precisar de coragem para lidar com as provações. As provações que a gente vai passar exigirão o máximo de nós. Uma fase longa de desemprego, a gente vai precisar de coragem para continuar mantendo a esperança em um Deus Todo-Poderoso que nos sustenta, em reconhecer que o sustento vem de Deus e não necessariamente de um emprego. Deus tem formas de nos manter. Uma delas é naquela empresa que você estava, outra forma é numa nova empresa que você entra. Coragem para continuar acreditando em um Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente está pensando numa direção, achando que aquela é a melhor, e aquilo não está funcionando. E acreditar que um Deus Todo-Poderoso está nos conduzindo, ou está nos abençoando, apesar das coisas não acontecerem do mesmo jeito, ou não acontecerem do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, um espírito de coragem vai trazer para nós transparência, vai nos levar a manter o equilíbrio, vai nos levar a andar nessas provações com coragem, vai nos ajudar a lidar com a tentação, que é resultado. Então, provação e tentação são diferentes, né? Tentação vem do nosso coração mau, tentação vem do inimigo das nossas almas. Provação, a gente sabe que tem um outro propósito, o propósito é nos desenvolver. A tentação é nos destruir, a provação é nos desenvolver. Elas podem acontecer simultâneas. Por exemplo, você está sendo provado a experimentar um Deus que provê, que cuida de você no momento de crise financeira. A tentação é você ganhar dinheiro de forma ilícita, isso é tentação. Então você pode estar sendo provado e ao mesmo tempo tentado. Mas uma coisa pode estar separada da outra. Então reconhecer que nós precisamos de coragem. Coragem e poder que vem de um espírito. O espírito de coragem que foi dado a Estevão. Estevão recebeu um espírito de coragem que era impressionante. Ele falava o que precisava ser dito a ponto de morrer pelo que acreditava. Então, que esse espírito de coragem seja sobre você. Esse é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que nos conduz em verdade, que é o Espírito que nos traz a verdade, que nos conduz e nos dá força, poder, equilíbrio e coragem. Equilíbrio não está na Bíblia, mas por certo é experimentado por todo aquele que de forma corajosa não age para destruir os outros, mas age para dizer tudo o que precisa ser dito, dizendo em amor, desenvolvendo esse espírito que Paulo diz para o seu amigo pastor, para o seu jovem discípulo, falando para ele. Ele está te conduzindo ao autocontrole. Ele está te conduzindo a ter um poder para não viver, para não ser covarde diante dos desafios externos e internos. Que você experimente coragem para o seu dia a dia. Coragem para as suas relações, coragem para lidar com você mesmo.